Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 6, leremos a partir do verso 19 e o capítulo 7, verso 1. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Até aqui, vamos fazer uma breve oração. Pai Santo Eterno, nós, neste momento de culto, Deus, com todo respeito e reverência, Senhor, estamos prestando um culto a Ti, confessando nossos pecados, pedindo, Deus, que o Senhor nos dê a bênção do Teu perdão, movido pelas Tuas muitas misericórdias. E neste momento, Senhor, diante da Tua santíssima palavra, com todo temor a Deus e com o anseio de conhecer mais sobre o Senhor, que é tão grande e poderoso, nós lhe pedimos, Deus, que Teu Santo Espírito venha nos iluminar nesta palavra revelada na Tua Escritura. Ó Deus, que esta palavra possa transformar as nossas vidas, Senhor, curar as nossas feridas, Pai, nos aproximar de Ti, possa nos trazer conhecimento e luz para o nosso caminho, nos apontar direção. E se for o Teu propósito, Deus, nos exortar, nos advertir, nos ensinar ou cumprir aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que a Sua palavra possa produzir frutos, e para isso, que a semente da Sua palavra encontre nos nossos corações terreno fértil. Neste momento, Senhor, eu lhe peço que eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Bem, irmãos, o texto se refere a uma nação que fazia oposição ao povo de Deus, os filisteus. E esses filisteus, eles se apoderaram da arca do Senhor durante um tempo, e essa arca estava em poder deles. E esse texto, ele vai nos mostrar que Samuel, ele conduziu o povo de Deus numa grande vitória. E nós vamos tentar extrair deste texto os grandes ensinos que este texto ele pode trazer. E se o Espírito Santo assim o quiser iluminar em nossas vidas, nós poderemos então trazer para a nossa vida prática preciosos ensinos dessa situação. Sempre lembrando que as situações do povo de Deus ao longo das épocas são diversas e diferentes, dependendo de situações do nosso momento, da nossa cultura, de situações que acontecem com um e muitas vezes não acontecem com o outro. Mas eu quero lembrar que o Deus é o mesmo, e o seu conceito e a sua vontade é a mesma, porque o nosso Deus não muda. O mesmo Deus que agiu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que age hoje, e o mesmo poder e o mesmo Deus Santo que se apresentava no Antigo Testamento é o mesmo Deus que revela o seu poder e se apresenta hoje, porque o seu conceito ele não passará. Algumas coisas aconteciam de forma muito mais visíveis no Antigo Testamento, porque é como eu costumo dizer, para a nossa compreensão, o Antigo Testamento era escola.
O Antigo Testamento era didático, né? Então ali nós aprendemos o conceito, a vontade, o caráter e atributos de Deus, tá bom? Então Samuel, ele acaba conduzindo a nação para uma grande vitória. E vamos tentar tirar daqui algum ensinamento, se assim o Senhor Deus nos conceder. Vamos ver aqui o verso 2 ao verso 4 do capítulo 7. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai entre vós os deuses estranhos e os astorades, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Bom, essa passagem aqui, ela diz que muito tempo já havia passado, 20 anos, e durante 20 anos havia lamentação do povo. Primeira coisa que eu quero aprender aqui é que o tempo pesa no nosso sofrimento, mas o tempo, ele não pesa para aquele que tem a decisão e o poder sobre o tempo, ou seja, o próprio Deus. Então, se em algum sofrimento que nós passamos o tempo é prolongado, é porque com certeza nós temos lições a serem tiradas deste sofrimento. O sofrimento do eleito, o sofrimento do salvo, o sofrimento da igreja, ele nunca é em vão. Embora Deus entristeça alguém por algum tempo, tudo que ele faz é para um fim proveitoso. Um exemplo clássico disso é quando Pedro ele está andando sobre as águas. É quando eles estão naquele barco sozinho na terceira vigília da noite, tudo escuro, e vem sobre eles uma grande tempestade, e as ondas agitam o barco, o vento balança o barco, e a sensação que eles têm é que eles vão naufragar. E quando Cristo se aproxima deles, e Pedro pede para ir até Cristo andando, e Pedro repara em todo aquele problema e afunda, pede socorro, Cristo socorre a Pedro. Quando eles voltam para o barco, a tempestade cessa. Ou seja, quando é concluído o ensino que Cristo quis dar ali a Pedro e aos demais apóstolos que estavam no barco, a tempestade cessa. Tanto é que todos eles adoram a Cristo naquele momento, com sinceridade de coração. Eles reconhecem um grande poder ali. Então, quando o sofrimento ele está se prolongando, isto é algum sinal que nós temos que tirar algo desse sofrimento, alguma experiência, talvez forjar o nosso caráter de forma mais cristã, ou longanimidade, ou paciência, ou seja o que for. Ou até mesmo, como diz Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 6, o nosso sofrimento ele tem o objetivo de alcançar outras pessoas e aproximá-los de Cristo, para que eles vejam a verdade da palavra de Cristo manifesta em nós. O sofrimento do cristão, ele nunca é vão. Mas aqui nós temos uma particularidade nessa passagem aqui, nesse texto, desses 20 anos em que eles lamentavam, e que pode parecer sutil no texto, mas que pode representar muita coisa para as nossas vidas. Eles estavam há 20 anos de lamentação do Senhor, mas a postura de Samuel aqui parece indicar que o arrependimento verdadeiro, genuíno, de fato da nação, se deu no final desses 20 anos, e não durante todo o tempo dos 20 anos em que eles estavam em lamentação. Olha só como Samuel ele se posiciona aqui. Verso 2: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel
dirigia lamentações ao Senhor. Agora olha o verso 3: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, vá agir. Olha só, se é de todo o vosso coração. Samuel, ele estava acompanhando a lamentação do povo durante todo aquele período, mas neste momento ele fala: se é de todo o vosso coração. É como se Samuel estivesse dizendo assim: eu estou com vocês há 20 anos, e eu sei que a lamentação e o arrependimento de vocês não é de todo o coração. Vocês querem solução do problema, vocês querem benefício, vocês querem que a coisa se resolva, vocês querem que vire tudo mar de rosa, vocês querem o fim da tempestade e o começo da bonança, isso vocês querem ardentemente. Mas não existe um arrependimento de todo o coração nesse teu desejo. É isso que Samuel está dizendo para a nação: se é de todo o teu coração, mostre em ação. E ele chega e ele fala assim, olha só, verso 3: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o teu coração que voltais ao Senhor, então faz aí alguma coisa para mim ver, faz alguma coisa para eu ver. Tira dentre vós os deuses estranhos que estão no meio de vocês aí. Tira essas impurezas do meio de vocês. É de todo o coração esse arrependimento? Ou é um desejo ansioso, ardente, profundo, que a situação se resolva? Ou de fato existe um arrependimento? Se você olhar pela perspectiva de Deus, que é atemporal, que é dono do tempo, e que propõe uma eternidade de paz e de delícias para o seu povo, porque Deus facilitaria as coisas para ele em meio a um sofrimento de 20 anos, onde não havia um arrependimento genuíno? Qual seria o objetivo de Deus? Simplesmente dar o que eles queriam, sem que houvesse de fato um arrependimento genuíno. Qual seria o objetivo de Deus se Deus concedesse a eles apenas o desejo deles, sendo que eles se perderiam na idolatria onde eles estavam mergulhados? Porque o próprio Deus não os receberia no seu seio, no seu paraíso, onde ele foi, onde ele nos preparou um lugar. Qual seria a postura de um pai amoroso, vendo que o filho cada vez mais está se perdendo, e se ele der aquilo que o filho tanto almeja, o filho vai se perder de vez? Qual seria a postura de um pai amoroso? Lágrimas agora, passageiras, ou lágrimas eternas, irrevogáveis? Um pai amoroso faria o quê? Então, diante dessa situação do povo, Samuel, ele chega para o povo e fala: olha, se é de todo o vosso coração. Lembrando que Samuel falava por Deus, mas Samuel não era Deus. E Samuel então estava percebendo uma situação, e ele falou aqui, ó: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre os deuses estranhos. E ele até menciona, ele dá nome: Astarotes. Astarotes eram, vamos dizer assim, ramificações da adoração da deusa Astarote, que os filisteus adoravam. Os filisteus adoravam Dagon, que no hebraico essa palavra ela vai parecer peixe, e os judeus chamavam do deus peixe. Só que no culto da Dagon haviam diversos deuses, inclusive a deusa Astarote. E essa deusa Astarote, eles faziam pontos, vamos dizer assim, como o deus Baal, que eles chamavam de Baalins, que o próprio Samuel vai fazer aqui. Então haviam ramificações, e em cada local onde eles eram adorados tinha uma particularidade diferente naquela adoração. No entanto, adoravam ídolos. E o apóstolo Paulo, ele vem ensinar a igreja, e ele diz assim: olha, o ídolo de si mesmo ele nada é, porque na verdade ele não existe. Ele existe no imaginário. Você pode construir, se você tiver a habilidade aí para você construir um artefato aí e chamá-lo de seu Deus. Mas o ídolo mesmo, ele não existe. Ele de si mesmo ele nada é. Mas os que adoram aos ídolos é a demônios que adoram.
Então o apóstolo Paulo ele fala isso. Então o povo aqui está mergulhado numa idolatria. O povo está sentindo o peso daquele sofrimento, o povo quer a solução, mas no entanto ele não abre mão daquela idolatria. E então Samuel vai falar isso, né? Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, você está voltando ao Senhor, então tira dentre vós os deuses estranhos. Nós estamos diante de um Deus que não divide a sua glória. Nós estamos diante de um Deus que é o único Deus vivo, que é o Criador dos céus e da terra, e que tem nas suas mãos o curso da história e o destino de cada ser vivo que Ele permite neste mundo, que existe aqui. Nós não estamos diante de um Deus que é feito por mãos humanas. Ao contrário, é um Deus que nem permite que se faça imagem de si próprio, para que não haja confusão no coração. É um Deus apenas que se revelou em palavras, um Deus que nós não vemos, e que ninguém pode representá-lo, porque ninguém sabe exatamente como Ele é. Só sabemos as características que Ele tem, que Ele mesmo nos revelou. Então é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Adorai a Ele só, prestai culto a Ele só, a nenhuma outra criatura. Homenageai em culto a Ele só, confiai nele só, orai a Ele só. Depositai a sua vida e a sua confiança, os fundamentos da sua vida, da sua família, do seu futuro, de tudo o que faz parte do teu universo. Depositai nele só, porque Ele é o Senhor do universo. E aqui, conforme vai falar aqui de Baalins e tudo mais, nós vamos ver aqui que a postura de Samuel indica que o arrependimento deles de fato surgiu no final. Só aqui o povo vai responder efetivamente, tirando a idolatria. Astarote e os Baalins. Baal, a palavra Baal quer dizer Senhor, e este Deus que eles adoravam aqui era Baal Zebub, que os hebreus começaram a chamar de Zebub, que é chamado Deus, Senhor das moscas, ou seja, aquele que se alimenta de impurezas. Ele se nutre do que seria descartável, do que seria impuro, sujo, nojento. Então o povo, ele estava totalmente mergulhado em profundas trevas, e havia necessidade ali de arrependimento e não de solução de problemas. O que o povo precisava ali era um arrependimento genuíno de todo o seu coração. A igreja no Brasil hoje, ela precisa de um arrependimento de todo o seu coração, tirar toda essa impureza que muitas vezes nós escutamos falar, tirar todas essas profanações das liturgias, tirar todos esses erros doutrinários, tirar toda essa falta de santificação, tirar todo esse desânimo, essa coisa infrutífera que impede o povo de cultuar o seu Deus, e tantas outras coisas que está contaminando o povo e que se tornaram deuses de um povo que professa ser o povo de Deus. Não é de solução que a igreja precisa, é de arrependimento. E quando nós precisamos de soluções, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos com toda clareza, com toda consciência, com toda sinceridade, se antes de pedir o que eu tanto desejo, o que eu tanto quero, ou até mesmo o que eu tanto preciso, se eu não estou precisando de arrependimento genuíno. Não de um remorso, mas de um arrependimento genuíno. Falar, Senhor, de fato, perdão, porque de fato eu preciso de tal coisa, de fato eu preciso de uma solução aqui, de fato eu quero determinada coisa, Senhor, de fato eu preciso disso ou daquilo, porque nós precisamos muito de muitas coisas, e temos necessidade de muitas coisas, desde coisas físicas até questões espirituais, emocionais e tantas outras coisas. O ser humano é assim, ele precisa. O ser humano é dependente. O ser humano ele não é autossuficiente.
Ele não é gerador de bem-estar para si mesmo. Ele pode conquistar o mundo inteiro, ele pode estar frustrado e derrotado emocionalmente. Prostrado. Pode estar numa miséria espiritual terrível, sendo talvez o mais rico do mundo. Então, irmãos, muitas vezes quando queremos alguma coisa, devemos olhar com toda sinceridade para dentro de nós. Senhor, eu quero isso, de fato eu preciso dessa solução. Mas como o Salmo 139 diz, sonda os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum motivo que eu precise de fato de um arrependimento sincero. Logo eu, que professo ser seu povo, sua igreja, sua noiva, a quem o Senhor vem buscar. No livro do Apocalipse nós vamos ver que há a comparação entre duas mulheres. A noiva, de fato, que é imaculada, que é sincera e que ama o seu noivo, que aguarda o seu noivo vir buscá-la, que prepara com carinho o seu enxoval, as coisas do seu noivo. E há também a meretriz, que diz que é noiva, mas é adulta, diz que ama o noivo, mas flerta com os falsos deuses e os reis da terra, com as coisas do mundo. Nós vamos ver isso no livro do Apocalipse, se Deus nos permitir que façamos esse ensino. Então é necessário o arrependimento interno. Olha só, era comum nesta época deles aqui, os vencedores levarem os deuses dos povos vencidos e os deixarem como que subjugados pelos seus deuses. Talvez era esse o pensamento dos filisteus com relação à arca. A Bíblia não fala, nós não sabemos, mas talvez seja esse. E era comum também os povos que eram vencidos em algum momento, que eram subjugados por outros povos, começarem a ter uma tendência a adorar aqueles deuses que aqueles povos serviam, porque eles pensavam de forma só até onde o olhar humano deles ia. Falaram assim: olha, se esse povo aí com falsos deuses está prosperando sobre nós, nós achamos que é melhor a gente dar uma douradinha nesses deuses deles aí. Eles não conseguiam entender os grandes propósitos de Deus ao longo da história. Olha só o que Samuel fala aqui, ó. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, verso 3: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. Calvino disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e se nós não vigiarmos, nós vamos produzir ídolos e mais ídolos dentro de nós, no nosso interior, mesmo congregando. Então é por isso que nós não podemos, se o ser humano tirar a Bíblia, se o ser humano se afastar das Escrituras, ele vai se perder no emaranhado nas trevas da sua própria imaginação, e ele vai criar deuses após deuses para servir na sua própria imaginação. E uma coisa que eu sempre falo: se o Deus que você serve, não é o Deus revelado nas Escrituras, não é o Deus da Bíblia, você não serve a Deus, mesmo que creia que está servindo a Deus. Então nós devemos servir o Deus das Escrituras. Verso 5, verso 6: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Bom, esse congregar aqui, ele não é apenas um ajuntamento do povo, mas ele tem elementos aqui da liturgia do culto verdadeiro. Então, este congregar do povo aqui foi como que juntado mesmo para buscar o Senhor num grande culto nacional. E aqui aparecem elementos do verdadeiro culto, do culto que Deus pede. Vamos ver aqui, ó. Fala da água e jejum, né? Derramaram perante o Senhor, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram
naquele dia. Isso aqui significa santificação. A água, ela vai ter o simbolismo como ela tem no batismo e como ela tem no Novo Testamento, do agente regenerador, daquele que limpa, que purifica. Tá? Hoje nós temos a palavra toda revelada, a Bíblia completa. O Novo Testamento nos ensina que esta palavra de Deus é a água regeneradora, é a água purificadora, é a água que entrando em nós vai nos purificar e nos limpar. E o jejum é a consagração. O jejum, ele não é uma barganha com Deus. Senhor, eu vou me abster de algo para que o Senhor me dê isso. Não. O jejum, ele é uma consagração a Deus. Eu vou fazer esse jejum em consagração a Deus. Não importa se Deus vai dar qualquer coisa ou não vai. Eu estou reconhecendo que de fato eu preciso de arrependimento, eu estou em falta, eu reconheço que de fato estou longe de Deus, então eu vou jejuar para me consagrar a Deus. Não é algo a ser usado para Deus recompensar ou beneficiar com alguma coisa, como se a gente estivesse comprando algo de Deus, né? Ou coisa assim, não. Mas deve servir como uma consagração a Deus. Então o que eles estão fazendo aqui? Eles trouxeram a água e apresentaram um jejum, porque neste momento, depois de 20 anos de lamentações, eles de fato se arrependeram. Então eles tiraram aquela idolatria, abriram mão daquilo tudo, congregaram com aspectos litúrgicos do culto que eles sabiam que agradava a Deus, e buscaram então na água e no jejum essa santificação e essa consagração diante de Deus. E eles falam: pecamos diante do Senhor, ou seja, eles confessam, nós pecamos. Foram 20 anos que nós estamos sofrendo, são 20 anos de lamentações, mas agora nós entendemos perfeitamente, nós pecamos diante de Deus. Então nós pedimos perdão a Deus. Aquele que abandona, aquele que confessa e abandona, alcança a misericórdia, diz o provérbio bíblico. Então eles começam a abandonar aquelas práticas daquela idolatria, que a Bíblia chama de avareza, porque a idolatria, ela tem no fundo, o objetivo, é movida por uma avareza. Porque qual que é o objetivo da idolatria? Alcançar benefício, alcançar alguma coisa para mim mesmo. Então eu acho que esse Deus, eu acho que essa entidade, eu acho que esse santo, ele vai ser forte a ponto de me proteger, ou de me dar algo, ou de me fazer prosperar, ou de me dar riqueza. Então o que move tudo isso é a avareza do homem. Por isso que no Novo Testamento a Bíblia chama a idolatria de avareza, ou a avareza de idolatria, né? Então, eles abrem mão de todas essas coisas aqui. E falam: já não importa mais se Deus vai nos dar vitória nessa situação ou não. O fato é que nós precisamos de perdão. Pecamos contra Deus. Perdoa, Senhor. Aquele perdão sincero. Não só porque sabe que Deus tem poder para conceder o que eles querem, mas porque reconhece que de fato pecaram e estão arrependidos. Irmãos, isso chama-se tristeza. A tristeza do arrependimento. A única tristeza que vai reverter em algo favorável para a nossa vida é a tristeza do arrependimento. E aqui então, depois disso que Samuel julgou o povo. Esse julgou o povo, olha como isso aqui tudo é elementos litúrgicos do culto verdadeiro que Deus pediu no Antigo Testamento e Deus pede hoje: santificação, consagração, confissão. E aqui fala que Samuel julgou o povo. Esse julgar não é no sentido de sentenciar, é no sentido de discernir, de mostrar discernimento. Então Samuel, certamente ele fez uma pregação ali para o povo, falando sobre Deus. A palavra de Deus é que nos convence. O Espírito Santo é que vai nos convencer através da palavra. Romanos 10:17. É a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, a palavra das Escrituras, é a palavra que vem de Deus, que vai. Então, quando fala Samuel julgou, não é no sentido de sentenciar o povo, é no sentido de fazer o povo discernir espiritualmente o que é certo e o que é errado, e o que de fato eles precisam. E aí eles chegam a essa conclusão: pecamos. E eles então começam a pôr em prática, trazer de forma visível o que já aconteceu no interior deles.
no coração deles, que é o arrependimento. Verso 7 e verso 8, irmãos. E o verso 9 também, que a gente vai até. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em um holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Bom, irmãos, aqui, mesmo o povo congregado, mesmo o povo arrependido, mesmo o povo do que a gente chama de metanoia, que é a transformação que Paulo vai falar lá para os Romanos, capítulo 12, verso 2, né? Transformai a vossa mente, que é a conversão, mesmo o povo convertendo o seu coração para Deus, quando ouve a notícia, sente medo. O medo, ele é um sentimento humano, e é normal sentir medo. Grandes servos de Deus sentiram medo. Só que a questão é: o que eu vou fazer com o medo que eu estou sentindo? Tem uns que correm, fogem, abandonam tudo, se escandalizam com a parábola do semeador, se escandalizam com a primeira adversidade e abandonam a fé. Outros, com medo, vão buscar proteção em Deus e vão fazer como o Salmo 91, habitar no esconderijo do Altíssimo e ser protegido debaixo das suas asas. Então o medo, ele é uma questão humana. O que vai fazer diferença é o que nós vamos fazer com o medo. O que nós vamos fazer com ele? Quando a notícia não for boa, quando os rumores não forem bons, como os dias que nós vivemos, em que os rumores, as notícias não são boas, o que a gente faz? Vamos deixar a insegurança nos dominar e vamos correr de tudo e ficar tremendo embaixo da cama? Ou nós vamos buscar aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas? Aquele que criou o céu e a terra tem pouco poder? Aquele que é o ressuscitador de si mesmo tem pouca autoridade? Tem autoridade até sobre a morte física dele próprio. Tem pouca autoridade? Então o povo, ele vai no caminho certo. E ele pede Samuel. Samuel, ele era o profeta. E o Samuel aqui, o povo recorre a ele. Clama ao Senhor, não pare de cessar ao Senhor. E as escrituras ainda não estavam prontas, e Cristo ainda não havia vindo. Então ele sabe qual que era o procedimento. Pegar um animalzinho, e ele pega o animalzinho e sacrifica para o Senhor. Não há mais necessidade de sacrifício. O sacrifício já foi feito uma vez por todos. Nosso sacrifício agora é de louvor. Nosso sacrifício agora, ele é muito simples e calmo. Em vez de nós estarmos dormindo em casa, nós estamos reunindo cultuando a Deus. Esse é o nosso sacrifício de louvor. Simples, tranquilo, prazeroso. Esse é o nosso sacrifício hoje. E mesmo assim, o povo de Deus renega isso, negligencia isso, para a vergonha da igreja. E aqui então, ao ouvir essas notícias, eles tiveram medo, mas o clamor desperta o libertador. Deus ouve o clamor e levanta libertadores. Deus levantou Moisés, quando o povo estava escravo no Egito, contra os próprios filisteus. Deus levantou Gideão, Deus levantou Samuel nessa situação, Deus levantou Davi, e Deus levantou Cristo, o libertador pleno, em que agora nós temos total confiança. Irmãos, de tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem visto, de tudo que se tem sentido, não há algo que possa trocar em nós o benefício que Cristo veio trazer, sendo nosso libertador. Não se engane achando que simplesmente crer que Ele existe, simplesmente crer que Ele fez, vai nos levar para o céu. Não se engane nisso. O Senhor Jesus, Ele fala assim: aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos.
Não é aquele que apenas diz eu amo a Deus, não, eu confio em Cristo, não, eu aceito a Cristo, não, eu recebo, de vez em quando eu vou cultuar, não, eu sou do povo de Deus. Não tem parte nenhuma na Bíblia que ensina isso. Isso tudo é imaginário humano, é filosofia, nasce do pensamento das pessoas. O que Jesus ele trouxe como palavra do céu, que a gente confia totalmente, é que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Se você não tem preocupação em guardar os mandamentos de Deus, não se iluda, não se iluda, porque isso só vai te dar uma sensação que você está caminhando para o céu. Mas eu vou ser sincero com você: zele pela tua alma, cuida da tua alma, tenha preocupação com o destino eterno da tua alma. Faça isso. Nenhum de nós tem o direito de nos privar de colocar em prática a palavra que Cristo veio neste mundo nos ensinar. Nenhum de nós tem o direito de negligenciar a palavra que Ele veio nos ensinar aqui para ficarmos nas nossas próprias convicções e opiniões e depois de reivindicar dele alguma coisa, como se Ele fosse o nosso devedor. Ele veio aqui mostrar o caminho, e é pelas suas pegadas que nós vamos encontrar a paz. Então, pense, um assunto sério exige uma preocupação séria. Pense sobre o futuro da tua alma. Pense nisso, sobre o futuro da tua alma. Cristo ele fala assim: aquele que me ama é o que guarda o meu mandamento. E esse que guarda o meu mandamento, eu e o Pai faremos morar. O Senhor Jesus fala isso. Então não é apenas alguém que professa uma fé. Você pode fazer isso com um time de futebol. Eu sou simpatizante pelo time, mas eu não me envolvo, não sei quando vai jogar, quem joga, a escalação, não sei nada. Mas eu sou simpatizante pelo time. Você pode fazer, tranquilo, sem problema nenhum. Direito seu, de boa. Pode fazer isso. Agora com Deus não. Adorai a Ele só. Nós estamos falando do Deus Santo, vivo, que não divide a sua glória com ninguém, e que enviou o seu próprio Filho para mostrar o caminho, para fazer discípulos, e para que a sua igreja o siga, e para que a noiva seja imaculada, e atrás do noivo não tem outro caminho. Não existe universalismo, Ele não vai salvar todas as pessoas. Ele é misericordioso, é claro que é. Enquanto estivermos vivos, nós estamos sendo buscados ou procurados. E se nós formos ovelha, Ele vai nos encontrar e vai nos levar. Mas depois que nós morrermos, seremos julgados sem misericórdia. Ou nós estaremos em Cristo ou não estaremos. O que acontece na parábola das 10 virgens? As 10 eram noivas, ou se julgavam noivas. 5 tinham lâmpada e azeite, 5 só tinham lâmpada, não tinham azeite. E sem o azeite a lâmpada não acende. Se não tem a iluminação do Espírito Santo na palavra revelada, pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se não tem a iluminação. E quando a porta fechar, não adianta chamar para o noivo: Senhor, Senhor, eu falo, não te conheço. Elas vão ouvir o que os ímpios vão ouvir para a esquerda, porque não vos conheço. E é mais duro do que isso. É mais duro do que isso. Ele fala para a esquerda: malditos. Jesus falou isso. Ele vai dizer isso. Então agora, enquanto respiramos, temos uma oportunidade de ouro, de nos arrependermos, de lançar fora toda impureza, toda idolatria, toda avareza. Falar: Senhor, pequei contra ti, como fui insensato, como fui louco. Durante tanto tempo, como fui louco. Como tenho sido louco, mesmo congregando há tanto tempo. Como sou insensato. Mas agora meus olhos veem e eu me arrependo. E clamo pelas tuas misericórdias. Mais do que o pão que eu preciso para o meu corpo, mais do que a água para me dessedentar, eu preciso do teu perdão. Verso 10. Aí eles fazem isso, e aqui fala que Deus ouviu. E quando Deus ouviu, irmãos, olha só o que aconteceu aqui, verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a uma peleja contra Israel. Olha só. Ele estava lá oferecendo, o povo falou: clama a Deus.
estamos com medo, eles estão vindo. Clama a Deus, mas aí o povo já havia se arrependido, o povo já havia se santificado, o povo já havia tomado a consciência de quem era o libertador deles de fato, quem poderia, onde eles deveriam estar. E eles falam a Samuel, não cesse de clamar, clame. E Samuel falou, tá bom, vou clamar mesmo. E Samuel pega o cordeirinho, e Samuel começa então a sacrificar o cordeirinho, quando Samuel está fazendo aquele holocausto. É como se Samuel estivesse cultuando a Deus, pedindo perdão pelos pecados. Senhor, não leve em consideração a loucura desse povo de 20 anos, mas olhe para o arrependimento que eles estão demonstrando agora. Olhe para o momento deles agora, não para os 20 anos que o que passou, passou. Mas olha agora, Senhor. Não importa o que nós fizemos, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. E aí, enquanto ele está fazendo o holocausto, os filisteus vêm, parece uma contradição, parece algo inconcebível, parece, mas como assim? Já não se arrependeu, já não se santificou, já não buscou. Irmãos, existe a dinâmica da vida, mas Deus nunca vai perder o controle, ao contrário, tudo isso vai favorecer de alguma forma, nem que for como ensinamento, nem que for para forjar o caráter, como eles vêm falando no Novo Testamento, os apóstolos. E aí Samuel está lá sacrificando, vem os filisteus, mas aqui diz, olha só, enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram a peleja com Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filhos de Deus. Sabe o que é esse trovejou aqui, irmãos? Juízo, julgamento, flagelo. Mais uma vez, no estudo do Apocalipse, nós vamos ver aquela linguagem toda simbólica. Nós vamos ver que quando Deus vai fazer o juízo, quando Deus vai exercer o juízo, é trovões e relâmpagos. E a própria Bíblia vem falar que esses trovões e relâmpagos, eles são, nós vamos analisar tudo isso agora. Juízo de Deus. Então, é Deus julgando, Deus entrando com providência, Deus entrando com flagelos, é Deus movendo algo. Ninguém vai poder suportar esse trovão aí. E aí, Deus vem com trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus. Esse juízo, embora o povo estivesse mergulhado em idolatria por 20 anos, esse juízo de Deus vem contra o opositor, é contra o opressor do povo. O povo está lá, com medo, mas o estampido veio sobre o opressor. Glória a Deus, o povo abriu os olhos a tempo. No final daquela jornada de 20 anos, o sofrimento que parecia que não acabava mais, quando eles perceberam que nos falta arrependimento, a tempo. A palavra de Deus diz assim: quando você escutar a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O tempo oportuno para a salvação é hoje. Não existe procrastinação. Procrastinação é o deixar para amanhã. O faraó estava lá, Moisés chegava lá e falava assim: olha, Deus manda o senhor faraó libertar o povo para que cultue a Deus no deserto. O faraó falou: não vou libertar. E veio uma praga. E daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. E em algum momento o faraó está vendo o povo ali, o povo dele lá, já que abatido por causa de tantas pragas e tudo mais, e ele fala: ora ao teu Deus para que nos livre dessa praga. Está lá, está registrado. Ora ao teu Deus que nos livre dessa praga. E Moisés, é tão estranho Moisés perguntar isso, né? Porque mais fácil Moisés pegar e começar a orar, né? E Moisés pergunta: quando queres que eu ore? A resposta do faraó: amanhã. Amanhã. O povo está sofrendo, estamos todos sofrendo, mas deixa eu mais um dia aqui, né? Como Senhor da nação, deixa eu mais um dia ser adorado, porque o faraó é um Deus dos egípcios. Deixa eu usufruir mais um pouquinho amanhã. Amanhã você ora, amanhã você tira a praga. Deus é poderoso, Ele vai tirar mesmo. Então Deus vai ouvir o teu clamor, Deus vai ouvir a tua oração, mas amanhã deixa eu usufruir um pouquinho mais. Fresco, quando Paulo está sendo julgado ali, ele ouve Paulo e ele fala assim: quase me persuades a me tornar um cristão. Quase, mas eu não vou abrir mão da minha posição não. Pilatos, quando está lá com medo de condenar Jesus, e Cláudia Próclo, que era a mulher do Pilatos, fala assim: olha, não te envolva com o sangue desse justo,
porque eu sonhei essa noite com isso e sofri muito por você. Não te envolvas com o sangue desse justo. Em vez de absolver, ele resolve lavar as mãos, porque ele não quer condenar Cristo, porque ele está morrendo de medo, ele viu o poder ali, mas ele também não quer perder o seu governador, né? Foi nomeado pelo imperador. Não posso abrir mão disso aqui não. Como é que eu vou contra César agora? Também não quero ficar contra os sacerdotes aí dos judeus, né? Porque senão eles vão falar que eu estou favorecendo outro rei que não seja César, eu vou perder meu cargo. Não há procrastinação. O tempo oportuno é agora, é hoje. E aí então, Deus manda aqui, Deus troveja contra os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Juízo, castigo e flagelos, e Deus dá vitória nas mãos daqueles que clamaram com sinceridade de coração e usaram os elementos litúrgicos da santificação, da confissão, deixaram Samuel julgar no sentido de trazer discernimento espiritual, ensiná-los o discernimento espiritual e tudo mais. E aí vem o verso 12 e o verso 13. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Olha o que Samuel fez aqui, irmãos. Samuel fez um marco de vitória. Chamou Ebenezer, porque ele fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Todo cristão fala isso. Até aqui o Senhor nos ajudou. Todo cristão falou Ebenezer, porque todo cristão em suas lutas reconhece que até aqui o Senhor nos ajudou. Nós terminamos 2 anos aí de pandemia, disso aqui. O povo pode não reconhecer, mas nós reconhecemos que estamos vivos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos conduziu. Se a igreja ainda não foi extirpada da face da terra pelo ódio dos homens, movidos pelo Espírito do Anticristo, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. E Samuel então fez um marco de vitória, e ele reconhece que isso vem da mão de Deus. Tomou Samuel uma pedra, depois entre mim, ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias. Faça marcos de vitória na sua vida também. Faça marcos de vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque a tendência do ser humano é lembrar de tristezas, de quedas, de derrotas, de aflições e tudo. E poucas vezes nós lembramos grandes coisas, mas coisas grandes, maravilhosas, que Deus fez na nossa própria vida. Nós não precisamos ouvir testemunho dos outros. Não precisamos ouvir testemunho dos outros. É só nós olharmos para o nosso próprio passado. Sabe qual é o problema? Nós esquecemos. E sabe como eu sei disso? Porque eu faço marcos na minha vida. Então eu anoto na minha Bíblia, uma Bíblia velha que eu tenho em casa, data, quando estava aflito e eu orei, o texto que eu li, e orei, eu coloco a data, orando em aflição, não sei o que, e quando Deus dá uma vitória, uma solução, uma coisa, eu anoto a data, e às vezes eu estou lendo aquela Bíblia lá, eu até comento, eu falo assim: olha aqui, ó, isso aqui, ó, em 2013, em 2008, olha que Deus fez, coisas que eu nem lembrava mais. Eu estava tão aflito, tão destruído, tão triste, tão abatido, de madrugada orando, e hoje eu nem lembro que eu estava passando aquilo. E eu começo a lembrar: nossa, é mesmo, eu estava vivendo isso aqui, nem lembro mais. E olha o que Deus fez. Por isso que Ele fez aquele marco. Faça marcos de vitória na sua vida, como diz aquele hino: conta as bênçãos, dize, né? Diga quantas são. E você não precisa ficar ouvindo o testemunho dos outros. Se você olhar para a sua própria vida, você vai ver a mão de Deus, como Ele te salvou várias vezes, como você escapou de morte muitas vezes, como Ele te curou, como Ele transformou situações que estavam te abatendo no passado, e que você estava profundamente aflito, angustiado. Faça marcos.
E ele fez um marco ali. Ele falou: não, isso aqui vai ficar para a memória eterna. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E para a gente terminar, né? Deus respondeu ao arrependimento sincero do povo. Veja aqui verso 14. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Ou seja, Deus respondeu ao arrependimento sincero deles com restituição e paz. Ou seja, muito mais do que eles pediram ou pensavam naqueles 20 anos de lamentações. Muito mais do que pediam ou pensavam, Deus fez. Eles queriam a solução para uma coisa, Deus fez coisa muito maior. E aí eles tiveram então paz, aqueles vizinhos todos, que eram muito mais fortes do que eles, humanamente falando, força bélica e etc. Verso 15, Ezequiel nos deixa um exemplo aqui, ó. Julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Bet-Gigal e Mispa, e julgava Israel em todos os lugares. Ou seja, aquela vitória, ela não representou o fim da carreira de Samuel. Pelo contrário, ele continuou servindo a Deus e fazendo sua função. Muitos cristãos, ao alcançarem uma grande bênção, uma grande dádiva, simplesmente abandonam. Eu já vi gente que queria entrar na faculdade. Pastor entrou na faculdade e sumiu, abandonou a comunhão. Já vi gente que queria carro. O Senhor, pastor, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der um carro aí, dá para ir nos cultos, dá para me levar minha família, eu não vou mais, e hora, comprou o carro, nunca mais apareceu. Eu já vi uma série de situações, emprego. Eu preciso de emprego, consegui emprego, sumiu da comunhão. Samuel fez o contrário. Ele continuou, ele fez o marco Ebenezer. Até aqui nos ajudou, o Senhor continuou servindo e levando a palavra para um monte de gente e julgando oração em todos esses lugares aqui. E por fim, olha só como era Samuel, que nos deixa um exemplo muito claro aqui para nós também sermos assim. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Edifique um altar a Deus na sua vida. Faça marcos das vitórias que Deus te dá. Faça marcos, anote mesmo. Pega um caderno, bota numa Bíblia que você leia só na sua casa. Normalmente aquelas que estão assim, encadernando tudo. Faça marcos ali das coisas que Deus fez. Como você estava aflito, você pediu e orou. Põe a data, a hora. E depois anota lá também as soluções que Deus faz para você. Você vai ver como Deus não se esquece de você. Você vai ver, você vai sentir de fato que esse amor não é um amor só de palavra, não. Deus, Ele te ama de fato e cuida de você. Ele está preocupado com os seus sentimentos, mas que você talvez você acha que aquilo é coisa tão tua particular, você não quer nem incomodar Deus. Não, Deus está preocupado com aquilo, porque quando a gente ama, a gente quer a pessoa 100% feliz, 100% bem, a gente quer. Então Deus está preocupado com cada lágrima. Sabe o que Ele vai fazer? Lá, Ele vai enxugar os nossos olhos toda lágrima, de tanto que Ele se preocupa com o nosso choro. Então, irmãos, faça marcos, mas faça também um altar na sua vida. Um altar na sua vida. Irmãos, não falte em cultos. Cultue a Deus. Sabe? Deus te deu perna, Deus te deu condição, Deus te deu ouvido, Deus te deu olhos. Todo domingo desse ano aqui, esse aqui vai ser o meu altar, se Deus me permitir. Este ano, todos os domingos estarei cultuando a Deus. Se pegar alguns dias de férias no domingo, eu vou em algum lugar. Aqui, na minha cidade, na minha igreja, todos os domingos estarei aqui cultuando a Deus. Não é só porque eu sou pastor de prega, né? Uma vez por semana o presbítero não prega, né? Então, mas eu estarei aqui, se Deus me permitir. Eu não sei que Deus não me permita, né? Às vezes uma enfermidade, alguma coisa impede a pessoa de ir. Isso é perfeitamente compreensível e Deus sabe o que está fazendo. Mas em condições normais, vai ser o altar da minha vida. Pode chover canivete, mas domingo de manhã, posso falar com dor de cabeça, mas domingo de manhã eu vou cultuar meu Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos
Esse Deus é o Deus que pode todas as coisas. Não há nada que Ele não possa. E eu quero que, se você sentir o desejo, você faça uma pequena oração, dizendo a Deus: Senhor, eu reconheço que sou falho e pecador, e eu peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu peço, Deus, que o Senhor me ajude, abrindo meus olhos espirituais, para que eu possa ver cada vez mais claro a sua vontade sobre a minha vida, e me dê graça e condição de fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo sentado, irmãos, vamos louvar a Deus com o Salmo 21, será o Salmo resposta para este sermão.